Queridos amigos, que a paz do Senhor esteja com todos. Uma boa tarde a todos e que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de estudo, de aproveitamento, e vamos tratar hoje de um tema muito interessante. Um tema que certamente gera muita curiosidade, muito interesse, muitas dúvidas também. E é importante que estejamos muito atentos, porque justamente por despertar curiosidade é que podem nos levar a cometer excesso. Mas antes de tudo, vamos à nossa preparação. Vamos iniciar com a leitura de uma mensagem que já por si só nos chama a atenção a respeito do tema. E ela vai assim nos preparando tranquilamente para que possamos entrar no clima e no objetivo da nossa palestra de hoje. A mensagem se intitula Comunicações e se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o item 69, onde Emmanuel faz uma análise de um versículo do Evangelho do Apóstolo João, do capítulo 4, versículo 1, onde ele diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com a lei. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dedicação, ou melhor, a dilatação dos laços de amor que une o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizados pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias, e em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. E nós te pedimos, Senhor, que nessa tarde nós também possamos compreender a lição e a inspiração dos bons espíritos, e que sejamos capazes de compreender-lhes as lições, a fim de averiguarmos se tanto eles como nós estamos alinhados com Deus. Porque, meu Pai, nós, como seres encarnados ainda muito imperfeitos, nos encontramos muitas vezes
perante nossas próprias deficiências, a exigirem de nós o esforço do aperfeiçoamento. Mas quantas vezes não damos conta em virtude do nosso orgulho, da nossa vaidade? Então, ensine-nos, Senhor, a sermos humildes a fim de podermos aceitar o que for necessário modificar em nós mesmos, a fim de nos aprimorarmos. Aprimorarmos-nos em todos os sentidos, intelectualmente, moralmente, a fim de que, estando mais próximos de Ti, Pai, possamos sinceramente perceber as lições que vêm do mundo maior ou aquelas que procuram nos desviar do caminho reto. Assista-nos, Senhor. Que a Tua paz esteja com todos nós. Meus queridos amigos, o tema proposto para a tarde de hoje é este: desenvolvimento da mediunidade. Capítulo 17 da formação dos médiuns. É um tema muito interessante. É um tema que certamente desperta a curiosidade e a vontade de muitos iniciantes que desejam até mesmo, de qualquer forma, entrar em contato com o mundo espiritual. Esse aspecto é muito fascinante e muitas vezes nos leva, por ser fascinante, e como o próprio termo diz, a fascinação, e consequentemente nos tornarmos cegos espiritualmente. Por isso que Allan Kardec desenvolveu esse manual que se intitula hoje o Livro dos Espíritos, e que nós precisamos entender esse manual. Vamos iniciar então pelo próprio título e subtítulo. O Livro dos Médiuns, subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Mas existe alguma coisa a mais nesse subtítulo que muitas vezes escapa à nossa atenção e muitas vezes não lhe damos a mínima importância por ser apenas algumas linhas tão pequenas, letras pequenas, embaixo do título do livro, mas que tem uma importância extraordinária porque já estabelece a visão com a qual nós devemos estudar essa obra. E por que essa obra foi elaborada da maneira como foi elaborada? O que levou o codificador a pensar, a imaginar como essa obra deveria ser para facilitar o nosso estudo, o nosso aprendizado sobre mediunidade. Contém, e isso está escrito debaixo do subtítulo, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. O codificador, pela sua própria experiência, já sabia que o desenvolvimento da mediunidade traria dificuldades e tropeços. E muitas vezes nós temos essas dificuldades e tropeços porque não nos dispomos a estudar. Apenas queremos desenvolver, apenas queremos entrar em contato com o mundo espiritual, sem na realidade sabermos o que vamos encontrar. Da mesma maneira que nós poderíamos utilizar um instrumento muito útil, como, por exemplo, uma faca, que numa cozinha, nas mãos de um chefe de cozinha, faz coisas extraordinárias. Mas, para quem não sabe usá-la, pode se tornar um instrumento muito perigoso, onde podemos nos ferir e até mesmo causar a morte.
A mediunidade não é diferente, ela é um instrumento neutro e nós precisamos aprender a lidar com ela e, sobretudo, saber quem do outro lado está também se utilizando dessa ferramenta que, no momento, é de nossa responsabilidade. Ainda acrescenta-se essa frase, alguns tradutores acrescentam essa frase, segmento de O Livro dos Espíritos. Por quê? É muito importante antes estudar, conhecer o Livro dos Espíritos, que é a base fundamental da doutrina espírita. Estudo da doutrina espírita, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, porque ali está a base do ensino dos Espíritos. E nós não podemos nos aventurar nos caminhos da mediunidade se antes termos a ideia do que a doutrina espírita nos ensina e qual a finalidade da própria mediunidade nesse contexto. Na sequência, o Livro dos Médiuns. É claro, precisamos estudá-lo, não apenas lê-lo, mas estudá-lo, e de preferência estudá-lo em conjunto, num grupo onde possam ser trocadas ideias e onde um facilitador possa, então, orientar da melhor forma possível. Mas eu diria que ainda é necessária alguma coisa a mais. Algumas pessoas podem até se questionar, puxa vida, mas estudar o Livro dos Espíritos e estudar o Livro dos Médiuns, antes de iniciar a prática mediúnica, vai anos a fio, não é verdade? É verdade. E algumas pessoas se perguntam, mas aquele que tem a mediunidade aflorando assim, vamos assim dizer, se manifestando de uma forma tão acentuada, né? Como é que faz? Na realidade, à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, que vamos compreendendo os seus postulados, o indivíduo se harmoniza e, consequentemente, esse assédio que ele sofre dos espíritos, se é que assim podemos chamar, ou seja, essa pressão exercida pela sua faculdade mediúnica vai pouco a pouco se aquietando. Por quê? Porque ele granjeia para si a simpatia dos bons espíritos que ajudam para que ele possa se equilibrar. E o conhecimento que ele adquire também faz perceber que antes é necessário aprender, conhecer o caminho para onde ele futuramente vai se adentrar. Então, estudemos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E se o conhecimento dos objetivos do Espiritismo e da prática da mediunidade, é praticamente certa a queda do médium nas garras dos espíritos inferiores. Isso é praticamente certo. Apenas alguns, já muito preparados de outras encarnações, espíritos adiantados, que têm essa capacidade de, inicialmente já, conseguirem se equilibrar, mas esses mais adiantados, logo em seguida, também vão ao estudo da doutrina espírita e, consequentemente, aprimorando-se cada vez mais, porque reconhecem da importância do estudo e do conhecimento. Mas isso é para muito poucos, alguns poucos eleitos, e nós não podemos nos considerar dessa maneira ainda, porque fazemos parte, ou melhor, nós vamos ver um pouquinho mais adiante a que grupo nós pertencemos, não é? Para isso, então, o estudo paralelo e a vivência do Evangelho segundo o Espiritismo também se fazem indispensáveis para elevar o padrão vibratório moral do candidato a médium. Mediunidade é basicamente sintonia. E sintonia não se estabelece simplesmente porque a gente quer se sintonizar com este ou com aquele espírito. Isso é coisa para
espíritos já de um nível superior. A nossa sintonia faz com que a gente se sintonize, é uma redundância, com aqueles espíritos que vibram na nossa mesma faixa vibratória. Daí a importância de nos conhecermos para nos aprimorarmos moralmente. O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer este apoio, a fim de que possamos elevar o nosso padrão vibratório e, consequentemente, pouco a pouco, poder estar em sintonia com espíritos de ordem um pouco mais elevadas. Consequentemente, também constituindo uma espécie de escudo que vai nos preservar, se não totalmente, mas parcialmente, de espíritos menos nobres que queiram, então, prejudicar o nosso trabalho mediúnico. Desenvolvimento da mediunidade. Esse capítulo se encontra no capítulo 17º, vai do item 200 ao item 218. E ali Allan Kardec faz uma descrição das técnicas de desenvolvimento. Nós vamos apenas observar alguns pontos, porque nós não vamos falar em técnica de desenvolvimento hoje, numa palestra pública, onde algumas pessoas menos avisadas, de repente, tentem ou desejem, né, entrar em contato com espíritos sem estarem devidamente preparados. Nós vamos dar apenas uma pequena pincelada do que é importante e vamos falar posteriormente para construir, como construir a base que vai nos levar a um desenvolvimento da mediunidade de forma segura. No item 211, Allan Kardec diz o seguinte: o escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isto, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Olha só. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. E quão poucos realmente tomam as precauções necessárias, que são o estudo da doutrina espírita e do livro dos médiuns. Só pelo fato de ter alguns indícios de mediunidades, que muitas vezes mediunidade não é. Às vezes é apenas um desequilíbrio momentâneo, até mesmo por uma função orgânica, por uma disfunção orgânica. Mediunidade, inclusive, ninguém consegue diagnosticar. Então, os espíritos inferiores são aqueles que inicialmente trabalham junto com os médiuns em desenvolvimento. Todos. Até mesmo os grandes médiuns passaram por isso. Eles têm a função do treinamento dos órgãos do médium. A musculatura da mão, para aqueles que vão desenvolver a psicografia, apenas um exemplo, né? Outro exemplo é o desenvolvimento das cordas vocais para aqueles que vão desenvolver a psicofonia, e assim por diante. Ou seja, como a faculdade mediúnica é uma faculdade orgânica, ou seja, está no perispírito, isso quando digo a faculdade mediúnica, esta ostensiva, né? Ela está no perispírito e, consequentemente, passa isso para os órgãos físicos. E é necessário que haja um treinamento desses órgãos para que
o exercício da mediunidade se torne mais fácil, né? E espíritos inferiores têm a tarefa de lidar com os aspectos materiais da faculdade mediúnica pela maior proximidade que eles têm com a matéria. O grande problema é que eles não se dão conta disso e depois fazer com que eles se mantenham em seu lugar e deem esse lugar para o espírito um espírito mais elevado que irá trabalhar com o médium, é uma outra história. Por isso que o médium precisa conhecer e precisa aprender a então trabalhar com essa dificuldade. É importante que esses espíritos tenham essas tarefas, porque para eles também é um adiantamento. Enquanto eles nos auxiliam no desenvolvimento dos nossos órgãos físicos em relação à mediunidade, eles também estão envolvidos com esse trabalho e têm a possibilidade de, então, aprender alguma coisa, despertar e, consequentemente, elevar-se. É comum que espíritos desse tipo acabem depois fazendo parte da equipe mediúnica daquele sujeito que vai trabalhar na mediunidade e, consequentemente, eles evoluem juntos. A mediunidade ostensiva é concedida a indivíduos que faliram no pretérito, sendo também o médium um espírito inferior. A grande maioria de nós o é. Nós somos só apenas alguns poucos missionários que são espíritos de ordem superior, tipo Chico Xavier, Divaldo Franco, e assim outros, que têm um domínio da mediunidade muito mais avançado em função do seu aspecto moral. Então, nós também, o médium é também um espírito inferior, cuja sintonia deve se elevar para não ficar à mercê desses outros, ascendendo na escala espírita. Então, a importância de nós outros nos elevarmos moralmente a fim de poder reduzir a chance de sintonia com espíritos maldosos. E não vou nem dizer espíritos inferiores, espíritos ignorantes, porque esses às vezes podem ter também o desejo de evoluir. Então lhe será dada a oportunidade, mas é importante que o médium possa se resguardar e a melhor forma é a sua elevação moral. Então vamos alicerçar o desenvolvimento da mediunidade. Antes de entrarmos nas técnicas do desenvolvimento mediúnico, vamos ver o que podemos fazer, o que é que devemos fazer, o que podemos evitar para poder alicerçar de uma forma digna, fortalecer as fundações, as bases da nossa mediunidade. Então, no capítulo 20, dos médiuns especiais, nós vamos encontrar no item 196, médiuns imperfeitos, Médiuns imperfeitos são médiuns obsidiados, conforme Allan Kardec, os que não podem desembaraçar-se dos espíritos impuros e enganadores, mas não se iludam. São esses que, às vezes, não tomaram as devidas precauções de estudarem, começaram o desenvolvimento mediúnico com esses espíritos e agora têm dificuldade de se desembaraçar deles, né? Médiuns fascinados. Esse é um grau mais sério de obsessão. Os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Mas tudo começa por não conhecer a doutrina e por não conhecer a si mesmo as suas fraquezas morais. Então, o indivíduo muito vaidoso tem a chance de atrair para si espíritos enganadores que elevam a sua vaidade com mensagens apócrifas, que parecem belas mensagens, mas que têm um fundo, não tem nenhum fundo moral e que não tem nada de útil
que possa se oferecer. E sim, às vezes, levando o indivíduo a desvios dentro da própria doutrina. E médiuns subjugados são aqueles que já perderam totalmente a vontade. Os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Esses são aqueles que às vezes já são dominados, inclusive fisicamente, e que precisam de muita ajuda. É um desenrolar de fases dentro da obsessão, que passam da obsessão simples, fascinação, até a subjugação, muitas vezes por falta de cuidado, no início. E assim ele ainda nos fala a respeito de médiuns levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, melindrosos. A gente não é melindroso não, né, gente? Egoísta, também não somos egoístas. Invejosos, etc. Na realidade, todos esses aspectos fazem parte de nós mesmos, ainda espíritos imperfeitos, e a gente pode dizer para nós mesmos, nós somos semelhantes a esses espíritos que, no plano espiritual, não sabem exatamente o que fazem. Que não sejamos maldosos, nem enganadores como eles, mas que ainda somos portadores de várias imperfeições, tal qual eles, o que nos coloca exatamente na categoria de espíritos inferiores, conforme a classificação de Allan Kardec. No capítulo 23º da obsessão, Allan Kardec vai fazer uma análise mais profunda exatamente a respeito de médiuns obsediados, fascinados e subjugados. Continuando com o nosso alicerçamento do desenvolvimento da mediunidade, ainda no capítulo 20, no item 195, a seguir, nós encontramos o seguinte: segundo as qualidades morais do médium. Ou seja, Kardec já coloca ali a necessidade das qualidades morais do médium. O que elas influenciam no exercício da mediunidade. Ele diz assim: mencionámos-la sumariamente de memória apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros. Olha só, ele fala a respeito desses assuntos relativos à moral e à ética, do capítulo 20 até o capítulo 29. Nada mais, nada menos que 10 capítulos dedicados à moral e à ética, inclusive na construção, na elaboração de grupos de estudo, né? De grupos mediúnicos, perdão. Ele continua dizendo: para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor, a importância de se estudar, particularmente esses capítulos, ou melhor, devemos estudá-los todos, mas uma atenção especial a esses, porque dizem respeito às nossas necessidades. Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações e quais os que, com razão, se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Nós já vimos alguns médiuns, algumas categorias de médiuns imperfeitos, né? E nós vamos agora, no livro Diretrizes de Segurança, de Raul Teixeira e Divaldo Franco, uma pergunta que foi feita a Divaldo Franco: qual a finalidade da mediunidade na Terra? O que é que nós pensamos? Eu vou para o grupo mediúnico porque eu vou fazer caridade. Isso é presunção, gente. Eu vou para o grupo mediúnico. Bom, vamos deixar o Divaldo responder, não é? Divaldo, a mediunidade é uma oportunidade de servir, sim. Claro, né? Em contrapartida, nós ajudamos. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, olha só o que nos revela a mediunidade, mas também o equilíbrio para resgatarmos
com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. O codificador já disse, e o Divaldo também repete, nós somos espíritos endividados e inferiores. E graças à mediunidade que o homem tem, a antevisão de seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta à erraticidade, trazendo-lhes informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do contato mantido com os desencarnados. Olha, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que o trabalho mediúnico, particularmente o que diz respeito ao atendimento a espíritos sofredores, tem como principal objetivo o nosso esclarecimento. Para que a gente possa ver, através daquele espírito que está se comunicando, o que é que nos aguarda no mundo espiritual se a gente não melhorar moralmente. Porque nós somos espíritos ainda endividados. A mediunidade nos foi dada para que a gente possa acelerar o nosso progresso moral através do trabalho, através do conhecimento que esses mesmos espíritos sofredores nos trazem e nos mostram por A mais B e nos fazem sentir na nossa pele naquele momento em que eles se acoplam fluidicamente, se sintonizam conosco. É um momento rápido e que faz com que a gente evite um sofrimento, às vezes, de anos a fio. Apenas 5, 2, 3 minutos, alguma coisa desse tipo. Continua Kardec, Divaldo. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. Nós temos essa noção que somos espíritos imortais? Nós vivemos como tal? Ou apenas vamos para o grupo mediúnico exercer o nosso trabalho e quando a gente sai, simplesmente vive como um ser mundano, apenas mundano? É importante que a gente reflita sobre isso, né? Capítulo 20, ainda dos médiuns especiais. Então, vamos ver agora os bons médiuns, rapidamente, tá? Kardec o divide em 4 categorias. A primeira, médiuns sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis, acreditam profaná-la utilizando-se dela para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Esse é o médium sério. Ele sabe que a mediunidade é um instrumento para objetivos úteis e não para brincadeiras e nem futilidade. Portanto, ele se mantém sério e não a utiliza para qualquer outro fim que não seja o desenvolvimento do bem. Mas esse é apenas o primeiro degrau dos bons médiuns. O segundo degrau é quando o médium se torna um médium modesto, o que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais bela que sejam. Eles não consideram essas comunicações de seu feitio, mas sim sabem que pertencem aos espíritos. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo de mistificações. Eles sabem que podem ser enganados também e eles ficam atentos. Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Eles não se melindram se alguém faz alguma crítica construtiva a respeito do seu trabalho. Muito pelo contrário, solicitam para que eles possam se aprimorar. Porque o médium humilde sabe que sempre tem algo a aprender. Mas, para melhorar, é necessário passar para o terceiro nível. Então, são os médiuns devotados, que sabem que a mediunidade é coisa séria, que precisa ter humildade, mas também precisa ter dedicação. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais
ao bem dos outros. É um médium que sabe que precisa dedicar-se ao seu desenvolvimento moral e, por isso, ele busca os sacrifícios que são agradáveis a Deus, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. A prática do bem em qualquer situação, e não apenas espera que o bem chegue até ele, mas ele vai em busca daquilo que ele pode fazer a benefício dos outros. Médiuns seguros. Esses são aqueles que pertencem já a uma categoria de espíritos superiores. Os bons espíritos, como Kardec classifica. Uma escala acima de espíritos imperfeitos ou inferiores, como nós somos. Médiuns seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, ou seja, aqueles que já desenvolveram o bem em si mesmo, e onde o bem já é espontâneo, não precisam do esforço para fazer o bem. Nós ainda precisamos desse esforço para nos tornarmos espíritos médiuns devotados. Precisamos nos esforçar para superar nossos limites. Esses já superaram e o bem já está intrínseco neles. Por isso que já faz parte do seu caráter. Pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, porque a sua sintonia, a sua vibração elevada os coloca em sintonia com espíritos elevados. Os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos, porque o bem já está tão desenvolvido neles, que dificilmente, não apenas o bem moral, mas também intelectual, eles têm uma capacidade de discernimento muito, muito grande e dificilmente são enganados. Veremos mais tarde que essa segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestem. Aliás, esses médiuns pouca importância dão a esses nomes tão veneráveis, porque sabem que muitas vezes são utilizados exatamente por espíritos enganadores na tentativa de nos conquistar por um nome famoso. E no livro Seara dos Médiuns, no capítulo que se intitula Mediunidade em Nós, Emmanuel, numa frase, em algumas linhas, nos define exatamente o que é mediunidade. Porque a mediunidade, ela faz parte de todos os indivíduos. A partir da própria intuição, das inspirações, do pensamento, já que os espíritos podem nos influenciar no pensamento, muito embora a gente não perceba. Isso é mediunidade. E essa é a mediunidade natural, não é a mediunidade ostensiva. É aquela mediunidade que vai pouco a pouco se desenvolvendo conforme as nossas próprias qualidades morais e intelectuais se desenvolvem. E é essa mediunidade que nós precisamos dar toda a atenção a fim de que nos tornemos espíritos que cada vez mais têm facilidade de se sintonizar com o bem, com os espíritos superiores e aproximarem-se cada vez mais de Deus. É essa sintonia com os espíritos elevados através do interesse pelo bem que cada um há de buscar. Nós podemos ver, por isso, que todos nós podemos ser grandes médiuns, bons médiuns, médiuns úteis, a partir do momento em que nós dedicamos à execução do bem. Emmanuel nos diz o seguinte: médium quer dizer intérprete. Interpretar qualquer coisa. Pode ser boa, pode ser má. O importante é que nós interpretamos. Em nossa vida, o que é que nós interpretamos? O que é que nós seguimos? Quais são os nossos gostos? Tudo isso é interpretação de alguma coisa que vem de outros e que nós assimilamos. Ele continua a dizer, depois de dizer que médium quer dizer intérprete, medianeiro,
Ele diz, e dar utilidade à própria vida, transformando-nos em socorro e bênçãos para os demais, é ser médium do eterno bem, sob a inspiração do Espírito de Jesus Cristo. Olha só, queremos mais. A gente deseja a todo custo desenvolver a mediunidade para poder entrar em contato com o primeiro Espírito que apareça, simplesmente porque o que nos fascina é o fenômeno. E isso é um grande perigo. Quando na realidade temos em nossas mãos a melhor oportunidade de desenvolver, não a mediunidade ostensiva, que ela vai se desenvolver à medida, sim, que nós desenvolvemos a mediunidade natural com a prática do bem. Nos tornarmos medianeiros do bem sob a inspiração do Espírito de Jesus Cristo. A nossa vida inteira pode ser um grande ato mediúnico em favor de todos aqueles a quem nós podemos prestar um serviço e, consequentemente, nos aproximar cada vez mais da sintonia do nosso Mestre Jesus. Ser médium, nesse sentido, é pouco a pouco formar um pequeno rebanho de ovelhas, porque à medida que nós nos elevamos em pensamentos e ações, outros se aproximam de nós. Aqueles que estão em patamares inferiores sentem-se atraídos porque têm o desejo também de evoluir. E vão pouco a pouco se aproximando. E nos tornamos assim, ao mesmo tempo em que aprendemos com aqueles que estão na nossa dianteira, professores para esses que vêm em nossa retaguarda, aos quais nós podemos estender a mão e formamos assim o nosso pequeno redil, o nosso pequeno rebanho, com aqueles indivíduos que vêm pouco a pouco se beneficiar, beber da água dos nossos próprios pensamentos. Pensamentos que também fluem em função dos pensamentos daqueles que nos assistem e que estão num patamar superior ao nosso. E assim, de patamar em patamar, nós vamos chegando até o manancial divino de Jesus e do próprio Deus, porque deles emana tudo. Mas através de nós podemos oferecer a quem mais precisa. Isso é mediunidade. Mediunidade é também receber a vida, a própria vida orgânica, a vida material. Quando nos tornamos pais, mãe, ou responsáveis por alguém, um pequeno ser que acaba de reencarnar, vamos transmitir a ele o quê? Os ensinamentos bons que recebemos dos nossos pais e aqueles ensinamentos elevados que recebemos do Mestre Jesus. Isso é mediunidade. Cuidar de uma criança que Deus nos confia como filhos por algum tempo. Ser médium é estender a mão à criança necessitada, que precisa de esclarecimento, de atenção, de carinho, seja ela quem for. Pode ser o rebento do nosso próprio casamento, ou pode ser também aquela criança que encontramos abandonadas pela rua. Não importa. Todas elas fazem parte do nosso pequeno rebanho. E à medida que os confortamos, à medida em que te oferecemos algo que lhe seja útil, é mediunidade que estamos exercendo. O médium é aquele que compreende as dores do outro e que sabe dar uma palavra de carinho, de conforto, de solidariedade, apesar dos defeitos, que ainda o outro seja portador. Os compreende porque sabe que ele mesmo é portador dos mesmos defeitos, porque em outras ocasiões também errou da mesma forma. Então orienta com carinho, acolhe, abraça, e médium é também aquele que oferece o seu ombro amigo em silêncio,
sem nada dizer, porque a palpitação, vibração do seu coração já é suficiente muitas vezes para envolver o outro no carinho que ele precisa. Ser médium e apontar novos rumos para aqueles que estão começando a sua caminhada, sejam encarnados, desencarnados, aqueles que pretendem atingir um objetivo e que desejam e que podem seguir o caminho que já trilhamos, apontar-lhes então esses caminhos. Mas ser médium pode ser apenas contar uma história. Porque à medida que contamos a história, nós revelamos muitas vezes os aspectos morais que nelas estão desenhados, com um pouco de fantasia, mas com muito carinho, inspirados por espíritos superiores que buscam ensinar aquele que ainda está mais preso às fantasias, está mais preso ao lúdico. Contar uma história para uma criança é fazer com que ela se prepare para se tornar um bom adulto. E isso também é mediunidade. E assim, queridos amigos, nós chegamos ao fim das nossas reflexões dessa tarde e agradecemos imensamente a oportunidade que esta casa nos ofereceu de participarmos ativamente desse trabalho. Agradecendo nesse momento ao Pai pela oportunidade de servir, se esse trabalho for útil para alguém, mas sobretudo pela oportunidade de eu mesmo, Senhor, ter aprendido muita coisa enquanto eu estava recolhendo essas informações tão preciosas de todos esses amigos espirituais, encarnados ou desencarnados, que tanto trabalham para o desenvolvimento da doutrina espírita, sim, mas sobretudo de nós espíritos encarnados. Obrigado, meu Pai, que a tua paz esteja com todos nós. Fiquemos todos com Deus, queridos amigos.